Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com mais assuntos super importantes e reveladores que nos dão a dimensão de como foi importante para todos nós, para o Brasil, nós termos conseguido nos livrar dessa gente que estava ocupando o governo do nosso país até o último dia 31 de dezembro. Não foi pouca coisa. Nós agora que estamos vendo mais luzes sobre uma série de situações escabrosas, cada vez que a gente tem um novo fato pela frente, mais a gente tem essa certeza de que foi fundamental a gente virar a página do nosso país. E esse terror todo que nós passamos, as vidas que nós perdemos, as ameaças, a nossa intranquilidade, as noites de sono que nós perdemos, tudo isso serviu para que a gente tenha uma real noção também de como é importante nós participarmos dos assuntos da vida política do nosso país. A gente conversar com outras pessoas, se informar corretamente, ter um olhar crítico em relação àquilo que os meios de comunicação dizem e aquilo que eles escondem. Enfim, são situações muito importantes. Essas situações que mexeram tanto com o nosso emocional também nos dizem como é importante a gente ter sobriedade agora para discutir o papel de algumas instituições e o Estado brasileiro. A religião versus política, o Estado e também a religião, as questões envolvendo Forças Armadas e a sociedade civil, Forças Armadas e seu papel constitucional, enfim, muitas coisas estão sendo muito importantes também para a gente discutir. O papel dos grandes veículos de comunicação, o papel do poder judiciário, as redes sociais, tem muita coisa concreta para a gente discutir. Em meio a tudo isso, surge esse genocídio contra os nossos irmãos indígenas e Yanomamis. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, as últimas revelações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários. É sempre muito importante nós todos fazermos essa abertura aqui, convidando as pessoas novas para chegarem, porque cada vez mais as pessoas vão se envolvendo, cada vez mais as pessoas vão se engajando em portais como o nosso. Então você que é muito bem-vindo, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais antenado, você ficar mais engajado com o nosso espaço aqui, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, teve uma capa do jornal o Globo hoje, que eu achei muito interessante e eu acabei não conversando com vocês mais cedo. Que tem essa foto aqui, ó, de um soldado, né, com uma criança no colo. Soldado militar aqui, salvando mais uma criança Yanomami. Isso mostra a distinção que uma mudança de governo pode ter sobre a vida de pessoas humanas aqui no nosso país. Então, a matéria diz: Polícia Federal vai investigar tragédia Yanomami. E vai ser muito rápido esse tipo de investigação, porque as provas são tão avassaladoras, os fatos são tão incandescentes e as responsabilidades são tão identificáveis, porque eram servidores que estavam ali no primeiro plano, da FUNAI, do IBAMA, muitos militares também que estavam num cabidão sem fazer absolutamente nada, muito desvio de verba pública, muita ONG ganhando dinheiro sem fazer absolutamente nada. Então, muitos autores do primeiro e segundo escalão, aliás, do terceiro, quarto escalão, serão alcançados. Depois do segundo e até chegarmos na autoria principal, aquele que foi o ideólogo desse massacre por omissão aqui no nosso país, com conhecimento que ele tinha do problema indígena, favorecendo cada vez mais interesses privados, interesses mesquinhos de criminosos, como a gente denunciou aqui mais cedo, pelas assinaturas do então Augusto Heleno, para se destruir o ecossistema, se destruir o meio ambiente onde nós estamos vendo esses nossos irmãos indígenas sofrerem tanto. Então, essa é uma questão que eu não queria deixar de passar despercebido com vocês. Outra questão também, estão nos jornais de hoje também, que foi a prisão dessa criatura aqui, né, daquele vândalo que quebrou o relógio. Ele ficou muito famoso, né? E agora o famoso, ele vai ver o que significou ele ter acreditado no Bolsonaro. E vai ficar, infelizmente, para ele, apodrecendo na cadeia. Vai ficar na prisão preventiva e, sendo uma pessoa que não tem recursos, vai ter que se utilizar da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública está soberbada de trabalho e o crime foi muito grave. Enfim, vai ter muito tempo na prisão para pensar naquilo que ele fez, e também vai servir para outras pessoas, né, verem que maldade
o ex-presidente da República acarretou tantas pessoas que acreditaram nele. Pois bem, são adultos e não tem por que a gente ter pena também, né? Deveriam saber o que é certo e o que é errado. Matéria mais cedo hoje, que está repercutindo bastante, como o Bolsonaro gastou os recursos da saúde indígena. ONG evangélica ganhou 872 milhões. Gente, já no começo do governo Bolsonaro, essa missão Kaiowá, que diz estar a serviço do índio para a glória de Deus, né? Vocês imaginam se isso é serviço de Deus, imagine o serviço do diabo, né? O que seria? Enfim. E o diabo, ele tem, aqui no Brasil, ele está materializado, inclusive, dentro de muitas dessas instituições que se proclamam religiosas. Nós vemos, de fato, são criminosos travestidos, né? Fantasiados, camuflados de gente de bem, gente de Deus. Pois bem, então, essa ONG já estava ganhando grana quando o Bolsonaro entrou. Mas quando o Bolsonaro entrou, ela passou a ganhar muito mais grana. Ela já estava sendo investigada. Tem uma coisa muito complicada, né? Porque a ausência do Estado de forma direta, aí faz com que picaretas criem algumas instituições ou se apoderem de algumas instituições para fazerem negócios com o Estado. E aí, se você olhar na agenda do Bolsonaro, era todo dia recebendo um pastor, um líder de uma televisão, pastor, o líder de uma empresa, pastor, o líder de uma escola, pastor. Era o tempo todo na agenda do Bolsonaro esse tipo de situação. E a gente não deve ficar surpreso se muitos desses encontros do Bolsonaro no Palácio do Planalto também tivessem pessoas que fizeram negócios para supostamente beneficiar os indígenas, mas acabaram botando muito dinheiro no bolso. ONG recordista de verba presta serviço precário. Essa matéria aqui, gente, já é da revista Exame do ano de 2019. Eles vão mostrando aqui. O Mandetta não quis assinar um convênio com elas, não quis reiterar, mas aí recebeu indicações políticas ali para assinar, né? E acabou assinando. No ano de 2017, o The Intercept já tinha mostrado Kaiowá, a ONG de 2 bilhões que se tornou dona da saúde indígena no Brasil. Com mais de 9 mil funcionários de norte a sul do país, a entidade atua forte nos bastidores para manter o seu domínio intocado. Gente, aí tem uma questão que é sempre ligada ao mau caratismo, a picaretagem, a mistura de política com religião, como eu disse para vocês aqui, que é uma questão que vai ter que ser enfrentada pelo governo Lula. Tudo aquilo de ruim, como eu disse para vocês, que aconteceu, tem que servir para motivar a sociedade brasileira a resolver enfrentar uma série de problemas. Esse aqui é um dos amigos, né, do ex-presidente, o senhor Messias. Esse aqui é o senhor Valdemiro Santiago. Está meio escura a cena aqui, a tela, né? Mas ele é aquele que tem diversos processos contra ele. Ele é um desses dissidentes do Bispo Macedo. Rompeu com o Bispo Macedo, criou uma igreja, enfim. E tem uma atuação sobre as pessoas mais vulneráveis, pessoas mais necessitadas. E ele faz espécie de proselitismo, faz uma espécie de propaganda que está levando a fé para alguns lugares e se meteu alguns anos atrás a frequentar a região norte para tentar exorcizar indígenas, evangelizar indígenas. É óbvio que você, ao ver a cena, é de uma picaretagem evidente, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês porque é um assunto que a gente tem que repudiar sempre, né? Sobretudo com o perfil moral dessa figura, que também mistura política com religião e usa o poder político que ele tem sobre essas pessoas para cabalar votos para todo tipo de vigarista e criminoso da política também. Vamos ver aqui uma cena. Ele com a sua esposa lá no Xingu. Gente, aí tem um músico, né, que vai tocando um tecladinho de fundo e ela vai fazendo ali uma cerimônia no melhor estilo Michele Bolsonaro, né? Vamos acompanhar aqui um trecho, vamos lá. Neste momento. Sim, meu Deus, estão acontecendo. O Senhor está dando saúde, está repreendendo o mal, as enfermidades. O Senhor está tocando, meu Deus, em cada coração e mostrando o seu amor. Então é o seguinte, a senhora aí também botou um cocar, ajoelhada, enfim, dizendo que os indígenas ali estavam possuídos, estavam com problema, que os problemas dos indígenas estavam muito mais relacionados a questões espirituais do que a ação do homem. As ONGs ganhando dinheiro público para evangelizar indígenas, enfim. A falta de governo, a falta de sensibilidade, a falta de empatia, a aliança com o crime organizado, a aliança com garimpeiros ilegais, a devastação das nossas florestas, enfim. Tudo isso
fez esse caldeirão aqui. Bom, mas aí a gente vê mais uma cena aqui, na sequência, onde o suposto pastor, ele convoca os indígenas aqui a espantarem os demônios. Vamos lá. Jesus, doenças, enfermidades, dores, miséria, espíritos maus, em nome de Jesus, saiam! Joga as mãos e diga, sai! Em nome de Jesus. Essa musiquinha de fundo é o tecladista que eles levam para lá, tá? Amém. Então, gente, isso é uma coisa que é uma violência cultural, é uma violência a essas nações, é violência ao Estado brasileiro, à República Brasileira, é uma violência à nossa sanidade mental, né? O cidadão em questão, com esse tipo de performance absolutamente estelionatária, é esse que está sempre esteve o tempo todo com o seu político de estimação fazendo campanha para ele, levando o Bolsonaro para todo tipo de encontro. Aqui está o cidadão fazendo aqui uma unção sobre a cabeça do Romeu Zema e de Bolsonaro. Campanha eleitoral descarada nesses encontros aí, você e eu estávamos pagando seguranças do Bolsonaro, aglomerações de Bolsonaro, lanchinho para os seguranças do erário público que estavam ali também, enfim. Estamos patrocinando esse tipo de patifaria aqui. E, evidentemente, as pessoas que estão ali com ele não têm nenhum tipo de empatia com o ser humano, porque se o Bolsonaro tivesse 1/100 de preocupação com os seres humanos, nós não estaríamos vendo essas cenas aterrorizantes que nós estamos vendo circulando por todos os lados. Bolsonaro também gastou muito dinheiro, como eu disse para vocês, dos cartões corporativos, que são vários, né, para se deslocar para esses eventos religiosos. O que o Bolsonaro foi para igreja, foi para templo, é um negócio indecoroso. E tem um mistério muito grande, né? Depois que ele foi derrotado, nem ele e nem a sua senhora foram mais vistos em nenhum tipo de igreja, nem nos Estados Unidos, porque lá também há alguns templos, alguns pastores lá, simplesmente desapareceram, né? A palavra Deus desapareceu do vocabulário dessa gente, a devoção, o ajoelhamento para fazer algum tipo de gratidão, sumiu totalmente. O que eles estão com medo agora é da justiça dos homens, porque essa está chegando cada vez mais com as mãos em cima dessas pessoas. Os picaretas da fé, eu não preciso nem mencionar muito aqui quem são, que vocês certamente sabem quem são, diferentemente daqueles que defendem a sua doutrina, a sua fé de uma forma honesta, de uma forma sincera, pois bem, esses criminosos simplesmente desapareceram também. O que não é ruim, porque isso abre espaço para todos nós aqui novamente recolocarmos as pautas racionais do dia a dia para os debates do cotidiano. Hoje eu queria falar com vocês aqui, mas acabou esse tema nos atropelando, né, essa questão, que a gente vai ter que discutir com mais intensidade aqui. Eu queria conversar com vocês sobre a passagem do presidente Lula pela Argentina, as discussões que isso já está gerando, o que é muito positivo, porque é um presidente da República que está fazendo uma coisa muito simples, ele está trabalhando. E na medida que ele está fazendo, está conversando, está reunindo, ele cria situações para a gente discutir racionalmente, a gente discutir coisas concretas, para criticar, para elogiar, para analisar, enfim. É assim que a gente promove, né, uma ida cada vez maior do nosso país para a civilização, que é uma coisa que ficou tão esquecida aqui no nosso país, que agora a sua violação vai acarretar muitas prisões, muitas grades e muitas reflexões. E nós aqui temos que passar essas coisas todas a limpo no nosso país, né? Gente, mande seus comentários para cá. Mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!